Sabia que muitos textos jurídicos são tão prolixos que até quem é do direito às vezes se perde? Você não vai querer cometer esse erro. Hoje eu vou te mostrar como usar o site legibilidade.com, uma ferramenta bem legal para avaliar e melhorar a clareza dos seus textos. Dá para usar para petições, contratos, a comunicação, cliente, enfim. Essa análise pode fazer toda a diferença no teu trabalho. Meu nome é André Tessagner, sou juiz de direito, estudo a linguagem simples há vários anos. E fica comigo até o final, porque durante esse vídeo, eu vou trazer várias dicas sobre a linguagem simples, como essa linguagem simples pode te ajudar no dia a dia. No direito, a clareza é essencial. Juízes e também os clientes eles precisam entender rapidamente o que você está informando ou pedindo. Um texto confuso pode acabar sendo ignorado ou até mesmo prejudicar o caso. E a técnica para a gente obter a clareza é a linguagem simples. Mas o que acontece é que quando a gente está iniciando o estudo na linguagem simples, a gente acaba tendo dificuldade para saber se o nosso texto está fácil de compreender ou não. Isso acontece porque a gente está tão acostumado a ver no dia a dia determinadas palavras e expressões jurídicas que a gente nem percebe quanto essas palavras ou frases podem ser confusas, especialmente quando quem varia são pessoas que não são da área do direito. Por exemplo, a informação de que o processo está concluído, ela é imediatamente compreendida pelo advogado. Mas um cliente, uma pessoa leiga, provavelmente vai entender que o processo está, não o juiz, mas é um processo que está finalizado ou arquivado. Termos como esse, eles acabam criando barreiras de entendimento e distanciando o direito das pessoas que precisam do direito. Por isso, aprender a identificar e a substituir essas expressões é um passo essencial na aplicação da linguagem simples. Um outro erro muito comum é o uso de frases muito longas. No direito, o pessoal adora escrever frases e parágrafos muito longos. Então, essa ferramenta da legibilidade.com, que é gratuita, vai ajudar a identificar esses defeitos, tornando os seus textos mais eficientes. Basta acessar o site legibilidade.com e colar o texto que você quer analisar. Eu vou usar aqui um exemplo, um trecho real de uma petição. Tem várias informações que eu gosto de olhar aqui. A primeira informação que o site traz, depois de a gente clicar no botão de analisar o texto, é o nível de legibilidade. Ele já diz que o texto é de baixa legibilidade, o que é extremamente difícil. E já, desde logo, já sugere para reduzir o tamanho médio das frases. A segunda informação é sobre a métrica. Aqui nós vemos diversas métricas para analisar a complexidade do texto. A métrica mais usada é o índice Flash. Quando clica no link, o site mostra a fórmula matemática usada para o resultado. Esse índice Flash ele foi criado em 1948 por Rudolf Flash e avalia a facilidade de leitura de textos com base no tamanho das frases e das palavras. Esse índice ele é bastante usado para medir se um texto é difícil de entender. Ele avalia, então, o tamanho das frases, das palavras, a quantidade de sílabas e no final ele dá uma nota. Quanto maior a nota, melhor, mais claro é o texto. Mas ele não é um índice, uma forma perfeita para avaliar a clareza. Isso tem que ficar bem entendido. A clareza vai além de números. Clareza é sobre organizar as ideias, pensar no leitor, quem é que está lendo o nosso texto, e garantir que a mensagem seja compreendida de maneira eficiente. Por isso, o principal problema é que o Flash olha apenas a estrutura do texto, como eu mencionei ali, o tamanho das frases, mas ele ignora a organização de ideias. Assim, mesmo com frases curtas, um texto pode ser confuso. E se as ideias não estiverem bem conectadas, não tiver a coesão, ou se houver um uso indevido, uso de termos arcaicos, aquelas palavras pouco conhecidas, etc., ele pode trazer um resultado equivocado. Ele também desconsidera que no direito nós não temos como deixar de usar os termos técnicos. Olha só, mesmo com essas limitações, o resultado é bem útil para a gente identificar problemas básicos da legibilidade. Ele acaba sendo um forte indício de que o texto que está sendo analisado é um texto complexo e, portanto, pode ser melhorado. No nosso exemplo, o índice afirma corretamente que o texto não é lá muito legível. Vamos ver aqui uma terceira informação, que é o resumo descritivo. Aqui traz informações quanto ao número de letras, sílabas, palavras. O único que me interessa aqui é palavras por sentença. Deixa eu explicar por quê.
Uma das orientações mais práticas e fáceis de aplicar à linguagem simples é de usar frases e parágrafos curtos. Isso ajuda o leitor a compreender o texto sem muito esforço, já que frases longas dificultam a assimilação da mensagem. Além disso, com frases mais curtas, o ritmo da leitura fica melhor. Tem estudos da área da neurociência que mostram que essas frases longas, elas sobrecarregam a memória de trabalho do leitor. Isso dificulta a assimilação e o processamento da mensagem na nossa cabeça. Especialmente em textos técnicos ou complexos, que é o que normalmente a gente usa no direito, essa informação é bem importante, porque o nosso cérebro ele funciona mais ou menos como a memória do computador. Se a gente coloca muita coisa na memória do computador, o processamento ele fica lento, ele fica pesado, o sistema vai ficando menos eficiente. O nosso cérebro trabalha de maneira bem parecida. Então, tudo que a gente puder facilitar, a gente vai fazer. Embora não exista uma regra fixa sobre o número ideal de palavras por frase, a gente vai encontrar muitas referências recomendando de 20 a 25 palavras como sendo um padrão razoável. Mas essa não é uma recomendação rígida. Em algumas situações, uma frase maior ou menor, ela vai ser mais adequada para manter o texto fluido, natural e claro. Além disso, se a gente deixar todas as frases do mesmo tamanho, provavelmente esse texto vai ser chato de ler. Então, use assim, de 20 a 25 palavras como uma referência inicial e avalie. Se você identificar uma frase longa demais, tenta dividir em 2 ou mais frases. Normalmente, isso é fácil e rápido de fazer. Voltando então ao nosso exemplo aqui. O sistema identificou uma média de 95 palavras por frase. O que a gente já viu, então, é demais. Tem que reduzir. Primeira providência que a gente faria, então, para melhorar esse texto é dividir em mais frases. E para a gente fazer essa divisão, a gente tem que lembrar que dentro do mesmo parágrafo, a gente não deve ter mais de um assunto. Cada parágrafo deve ter um assunto. Vamos fazer um teste aqui, fazendo a divisão em mais frases. Já dá uma boa melhorada. A quarta parte desse sistema é bem importante porque ela mostra palavras potencialmente complexas. Na linguagem simples, a gente procura usar palavras conhecidas, porque isso facilita a vida de quem está lendo. Assim, o leitor vai entender a mensagem de forma mais rápida, sem precisar recorrer a um dicionário, a um vizinho, ou ficar tentando interpretar o que o texto está dizendo. Isso vai deixar a comunicação mais clara e objetiva. E é o que todo mundo quer: clareza e objetividade, esses princípios da linguagem simples essenciais em textos jurídicos. Agora, pensa comigo. O juiz não trabalha sozinho. Geralmente, ele tem uma equipe para ajudar com as tarefas. Então, muitas vezes, a primeira pessoa que vai ler sua petição não é o juiz, mas é um estagiário ou um servidor que, às vezes, não tem nem a formação em direito. Se o texto for complicado demais, cheio de palavras difíceis ou frases enroladas, vai ter uma boa chance de que as partes mais importantes da petição passem batidas. Então, ao usar a linguagem simples, você vai garantir que qualquer pessoa que leia o documento vai entender o essencial. E isso pode fazer toda a diferença no andamento do teu processo. Mas voltando ao nosso exemplo. O sistema ele acerta aqui ao apontar palavras como decotado e erigida. São termos que dá para a gente substituir por sinônimos mais simples e diretos. Por exemplo, usar como removidos no lugar de decotados e estabelecida no lugar de erigida. O sistema também identifica algumas palavras que até podem parecer conhecidas, mas elas podem ser substituídas. Por exemplo, esse abuso gerou. A gente pode trocar por esse abuso causou. Usando o verbo causar, seríamos mais técnicos e mais claros. Outro exemplo seria o termo meramente simbólica. Dá para substituir esse também. Claro que o sistema não é perfeito, porque ele acaba identificando termos técnicos que não podem ser substituídos, como transparência, boa-fé, desigualdade, abusividade, entre outros aqui. Quando eu falo sobre linguagem simples, eu sempre gosto de destacar esse ponto, porque tem muita ignorância das pessoas a esse respeito. Nós não devemos nem podemos abandonar termos técnicos. Os termos técnicos, eles são essenciais normalmente. Por exemplo, imagine que eu tenho que usar o termo habeas corpus e eu quero substituir esse termo.
Seria absurdo eu colocar no meu texto algo como o documento para pedir liberdade, ou muito menos falar no remédio heróico. O habeas corpus é um termo técnico que tem um significado jurídico específico muito forte e que não pode ser substituído. Vejam então que, ainda que o sistema não seja perfeito, ele acaba dando várias dicas boas para a simplificação do texto. Claro que esse texto que foi usado aqui, ele mereceria uma reescrita total, porque, a meu ver, não está bom. Mas a ideia aqui não é a gente reescrever todo o texto. A ideia aqui é só mostrar na prática como essa ferramenta da legibilidade.com pode nos ajudar. Viu como é fácil usar essa ferramenta para melhorar os seus textos? Lembre-se, escrever bem no direito é se comunicar com eficiência, aplicando os princípios da linguagem simples. Princípios como clareza, concisão, coesão. Essa ferramenta pode não ser perfeita, como eu mencionei, mas é um excelente ponto de partida para identificar problemas e começar a simplificar a escrita. Se você conhece alguma ferramenta útil como essa, compartilha com a gente nos comentários para a gente conhecer. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal para mais dicas como essa.